Olá, tudo bem? E aí, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre regra da cadeia. Calma! Quando você escutar esse nome, não precisa se assustar. Você vai ver na aula de hoje que tudo é bem simples, certo? É só a gente olhar com calma e a gente vai ver aqui situação a situação, as funções, elementares que a gente trabalha no cálculo 1, e aí vocês vão ver que não há motivo para se preocupar. Então, roda a vinheta! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, antes da gente começar a aula, queria perguntar a você, esse conteúdo aqui, ele é importante para você? Esse tipo de assunto é interessante, lhe ajuda na sua formação? Você quer ter mais conteúdos ainda? Então, se você quer ter, apoie esse projeto. Como é que eu apoio, professor? Bem simples. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever e também dar o like aí nesse vídeo para que ele possa ser divulgado para mais pessoas dentro do YouTube. Só um instantezinho. Se você está assistindo no celular, com a tela cheia, em geral você não vai ver o botão de curtir. Então, vou dar um tempinho aí para você desmaximizar aí a tela, curtir o vídeo e a gente retornar. Beleza? Já curtiu? Pronto. Então agora, vamos aqui aprender sobre regra da cadeia. Fica tranquilo, certo? A gente usa esse nome, mas de fato, a regra da cadeia nada mais é do que a derivada da função composta. Então eu tenho aqui duas funções f e g, tá? Que são deriváveis, de modo, isso aqui é só para fazer sentido a composição, tá? Ou seja, a imagem de g cair dentro do domínio da f. E aí a gente define a função h como sendo essa função composta, f composta com g. Tá? Então a regra da cadeia nos diz que essa função ela é derivável e a derivada da composta é a derivada da função externa aplicada na função interna vezes a derivada da função interna. Tá certo? Como é que a gente prova isso? Usando a definição, o limite lá. Mas a gente não vai fazer aqui nessa aula. Vamos nos ater apenas entender como usar essa regra aqui, tá certo? Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Primeiro exemplo eu peguei uma potência, então a gente tem aqui. Preste só atenção como é que a gente lê a função. Como é que a gente lê essa função? A gente diz 1 menos x ao quadrado elevado a 10, não é? A gente lê assim. Grava isso que eu estou falando. Então a gente lê dessa maneira, 1 menos x ao quadrado elevado a 10. Vamos identificar aqui quem seria a função f e a função g. Bem, a gente tem que a função interna é a que está dentro da potência. Então, no nosso caso aqui, a g de x é 1 menos x ao quadrado. E f de t é t elevado a 10. Tá bom? Então, quando eu componho aqui, h de x para ser f de g de x, o que é que eu vou fazer? Bem, eu vou aplicar g de x aqui na função f. Então, isso aqui é f. Quem é g de x? 1 menos x ao quadrado. Pronto. O argumento, eu vou substituir aqui no 10. Então, isso aqui é igual a 1 menos x ao quadrado elevado a 10. Ou seja, estou identificando aqui quem são as funções que eu estou compondo. Tá? Porque é um primeiro exemplo. Então, a regra da cadeia nos diz que a derivada dessa função é eu derivar a função externa, aplicar na interna, vezes a derivada da função interna. Tá? Beleza, então, quem é a função externa? Não é t elevado a 10? Então, como é que eu derivo essa função? É a função potência, que a gente já aprendeu. Ah, professor, aqui eu desço a potência e subtraio 1. Fica 9, exatamente. Só que ela está aplicada em quem? Não está aplicada em t aqui. Está aplicada em g de x. E quem é g de x? 1 menos x ao quadrado. Vezes a derivada de g. Quando eu derivo essa função aqui, derivada da constante é 0,
derivada da potência ela desce, né? Então vai ficar, ó, menos 2x. Pronto, agora eu só vou arrumar aqui, ó, mais por menos, menos 20x, 1 menos x ao quadrado elevado a 9. Então essa é a derivada dessa função composta. Aí você pode estar se perguntando, nossa professor, então toda vez eu vou ter que identificar quem é a função f, quem é a função g. Não, eu estou fazendo aqui porque é o primeiro exemplo, né? Só para a gente realmente enfatizar o que é que está acontecendo. Mas, de certa forma, a gente vai fazer isso meio que no piloto automático. Então você vai ver que as coisas elas se repetem e é bem simples. Ó. Vamos ver, inclusive, nesse caso aqui, ó, quando a função externa sempre é a potência. A gente tem, em geral, assim como a gente tem a regra de derivação. Observe o seguinte, ó. Digamos que a gente pega essa função aqui, ó, h de x para ser g de x elevado a n. Tá? Ou seja, eu estou pegando uma potência qualquer com uma função qualquer aqui dentro, não importa qual é essa função. Então, a regra da cadeia diz para a gente que a gente deriva a potência, a regra da potência a gente aprendeu, né, na aula passada. Então fica n aplicado na mesma função, n menos 1, vezes a derivada da função g. Pronto. Então isso aqui é em geral, ó. Isso aqui é uma fórmula geral quando eu tenho a potência. Então vamos olhar outro caso aqui. Eu só vou mudar a função g aqui. Bem, nesse próximo exemplo agora, ó, a gente tem a função como sendo seno de x elevado ao cubo. Nossa, professor, já botou o seno aí, já pegou pesado. Calma, não importa qual é a função que esteja aqui. Ó, independente da função, o que é que a gente faz? Quando eu vou derivar. Eu derivo a função externa. Você pode até fechar o olho como se aqui fosse x, ou seja, x elevado ao cubo. Tá certo? Imagina que aqui é x elevado ao cubo, ou seja, imagina que você tem essa função aqui, ó, x elevado ao cubo. Você não sabe derivar essa daqui? Como é que você deriva? Desce o 3, aí no lugar do x bota um parênteses, tá certo? No lugar do x bota um parênteses e faz, né, ó, subtrai 1 aqui, né, 3 menos 1, 2. Pronto. Só que quem é o x aqui na função que a gente está derivando? O x é, quem está fazendo o papel de x é seno de x. Então eu vou colocar ele aqui. Seno de x. Tá certo? A diferença é que agora eu tenho que derivar o que está dentro. Ah, professor, e aqui eu não tinha não? Tinha também, a gente derivava. Só que quando você derivava aqui, a função que está dentro é quem? É x. E a gente aprendeu, né, que a derivada de x é 1. Certo? Então por isso que não aparecia nenhuma contribuição. Mas aqui não. Aqui vai aparecer a derivada do seno. Pronto. Então isso aqui vai ficar 3 seno de x ao quadrado. Derivada do seno de x é o cosseno de x. Beleza? Então quando você vai derivar a potência, inicialmente, imagina que você tem x. Qual é a derivada? Bem, a derivada é desce o 3 e subtrai 1 da potência. Pronto. E quem é que está fazendo o papel do x? É o seno. Então ele desceu para cá. Só que aí a regra da cadeia me diz que eu tenho que derivar o que está aqui dentro também. Então, vezes isso. Tá bom? Então, independente da função que tiver aqui, imagina que você tem aqui, né? F de quadrado igual ao quadrado elevado a uma potência n. Como é que você deriva? F' do quadrado é igual. Derivo a potência, ó, como se isso aqui fosse um x. Então, ó, n, aí repete do mesmo jeito, ó. N menos 1, só que aí vai sair a derivada do quadrado. Quadrado, professor, é justamente para dizer para você que não importa o que eu coloque aqui. Qualquer coisa que eu colocar aqui, você faz isso. Deriva normal a potência, fez a derivada da função que está dentro da potência. Tá certo? Então, vamos para os próximos casos. Então, ó, um próximo caso que eu vou tratar aqui, ó, quando eu tiver a função seno composta com outra. Vamos só lembrar.
quem é a derivada da função seno de x? Se eu tivesse só seno de x, quem é a derivada? Ah, professor, a derivada do seno é o cosseno de x. Isso, exatamente. Então, a derivada do seno é o cosseno de x. Então, como é que eu derivo essa função f? Bem, muito simples, ó. A derivada, fecha o olho para o que está aqui, ó, dentro do argumento, imagina que aqui é seno de x. Então, como é que eu derivo? Derivo o seno, né, que vai dar o cosseno. O que é que está dentro? Continua do mesmo jeito. O que está dentro, pessoal, quando você deriva, ele está preso, você não mexe. Você vai dar a contribuição dele agora, que aí vai aparecer vezes a derivada do que está dentro do argumento. Tá? Então isso aqui fica derivada, vou repetir aqui, né? Cosseno de 3x, derivada de 3x dá 3, né? Então vezes 3. Pronto, simplesmente isso, tá? Aí lembra que eu falei para você assim, ah, professor, às vezes eu fico, quem é a função externa, né? Como é que eu sei quem é a função externa? Com exceção da potência, que foi o caso 1, observe que a gente fala aqui, seno de alguma coisa. Seno, né, de alguma coisa. Então, quer dizer que a função que eu estou falando primeiro, ela é a função externa. Tá certo? Então, com exceção da potência, que em geral a gente diz o argumento primeiro, né, para dizer que ele está elevado a um número, nas outras funções não, a gente sempre vai falar a função externa primeiro. Então, ó, seno de 3x, ou seja, na regra da cadeia, né, f de g de x, essa fzinha aqui, quem é? É o seno. Tá bom? Então, seno de 3x, ou seja, o seno é a função externa e 3x é a função interna. Tá bom? Mas, eu estou só para você associar com a fórmula, né? Mas esquece esse negócio de ficar memorizando fórmula, tá certo? Tem que saber, mas não fica muito preso. Olha aqui, ó, para a função e faz isso que eu estou dizendo. Quem é a função que você está vendo? É o seno. Como é que eu derivo o seno? A derivada do seno é o cosseno. Então foi isso que a gente fez aqui, ó. Derivei o seno, deu cosseno. Só que eu não posso colocar cosseno de x porque aqui não tinha cosseno de x, tinha 3x, aí eu coloquei, ó, do mesmo jeito. A questão é que vai aparecer a contribuição da função que está dentro, vezes a derivada do que está dentro do argumento. Tá certo? Sempre é dessa maneira, ó. Vamos ver aqui nesse outro exemplo, ó. Então, quando eu for derivar aqui a função g, né? Ó, vou derivar o seno, né? Ó, g é seno de x à quinta. Qual é a derivada do seno? Cosseno. E o argumento eu repito do mesmo jeitinho. O argumento ele não sai de dentro da função quando você está derivando. O que vai aparecer depois, aí sim, é a derivada do argumento. Então, ou seja, eu vou pegar x5 e vou derivar. Então, isso aqui vai ficar cosseno de x à quinta vezes derivada de x à quinta. A gente já viu, né? Desce o 5 e subtrai uma potência. 5 menos 1, 4. Pronto. Você pode trazer isso aqui, né, para frente do cosseno, só para arrumar, para ficar... Às vezes a gente gosta de colocar as funções trigonométricas depois, né? Mas aqui é só uma questão de estética. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né, que a gente tenta aqui fazer de outras formas, tá bom? Vamos ver, né, as outras funções elementares. Então, a próxima função, f de x igual a raiz do cosseno de x. De novo, qual foi a função aí que eu falei primeiro? Raiz. Então, essa é a função que eu tenho que me preocupar em derivar. Beleza? Então, inclusive, se você ainda tem dúvidas nessas regras de derivação, já tem um vídeo no canal tratando sobre essas regras, tá? Você pode clicar nesse link que está aparecendo aqui, ou então aí na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você. Então veja, ó. Como é que eu derivo a raiz? Ah, professor, a derivada da raiz é 1 sobre 2 a raiz. Isso, exatamente. E o que é que tem dentro aqui? É o cosseno, então eu vou repetir aqui, ó, cosseno de x. Aí vezes a derivada que está dentro do argumento, quem está no lugar do x da função original. Então,
vezes a derivada do cosseno de x. Pronto. Então, isso aqui dá. A derivada do cosseno é menos o seno de x, dividido por 2 raiz do cosseno de x. Pronto. Simplesmente isso. Tá bom? Ou seja, a função que você fala primeiro é a função que você tem que se preocupar em derivar inicialmente. E aí depois você pega o que é que está dentro do argumento dessa função, eu tenho que multiplicar a derivada dela. Beleza? Então vamos aqui para a próxima. Então o próximo exemplo aqui é f de x igual a exponencial de 3x ao quadrado mais 6x mais 7. De novo, qual foi a função que eu falei primeiro? Exponencial de. Então, ou seja, eu vou me preocupar inicialmente, quando eu quero calcular essa derivada, em derivar exponencial. Então, quando eu vou derivar aqui f, quem é a derivada da exponencial? É ela mesma, né? Então, a derivada da exponencial é ela mesma. Então, eu vou repetir aqui, do jeito que está aí. 3x² mais 6x mais 7. Só que o argumento dela não é só x, então eu tenho que me preocupar com a derivada do que está aqui, né? Então, vezes 3x² mais 6x mais 7 limpo. Tá? Eu estou fazendo sempre dessa maneira, né? Porque a gente está aprendendo agora. Primeira aula que a gente está vendo regra da cadeia, né? Mas com o passar do tempo, você já faz a derivada da exponencial e já bota aqui o resultado dessa derivada, tá bom? Quando você for se sentindo seguro, não tem nenhum problema. Mas claro, né, que sempre que você coloca, né, mais detalhado, você tem menos dificuldade, né, e fica mais difícil de você errar. Então, como é que eu derivo isso aqui? Bem, derivada de 3x ao quadrado, a gente já viu que a constante ela fica quietinha e o 2 desce, né, multiplicando. Então, fica 2 vezes 3, 6, e aqui subtrai 1, né, então 6x. Mais, que é a mesma coisa, né? Quando eu derivar, a potência vai ficar 0 e desce o 1 vezes 6, que dá 6. Pronto. Então, essa é a derivada dessa função aí. Tá bom? Tranquilo? Então, mais uma função elementar aqui, o logaritmo. Aí você lembra. Professor, como é mesmo a derivada do logaritmo, né? Então, digamos que eu estou com a função f de x igual a ln de x. Como é que eu derivo essa função? É simplesmente 1 sobre x. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então, vamos agora derivar a função h. Aí, lembra aquilo que eu te falei? Como é que você lê isso aqui? Você lê logaritmo de 7x² menos 4. Ou seja, você falou primeiro o logaritmo. Então, é essa função que você tem que se preocupar em derivar inicialmente. Então, derivada de h vai ser a derivada do logaritmo é 1 sobre o que está no argumento. Então, 1 sobre 7x² menos 4. Tá certo? Inclusive, se você quiser sempre escrever qual é a derivada da função original, você vê, e depois você só faz substituir o valor de x lá na derivada. Tá bom? Também pode facilitar aí para você. Só que a questão, né, é que vai aparecer a derivada do argumento. Então, 7x² menos 4, a derivada disso. Então, vai ficar 1 sobre 7x² menos 4, vezes, derivando isso aqui, né, o 2 multiplica a constante, fica 14, subtrai a potência de 1, x. E a derivada da constante é 0. Pronto. Então, isso aqui fica 14x sobre 7x² menos 4. Tá bom? E aí para aqui. Aí assim, só um cuidado aqui para a gente terminar. Eu vou dizer, aqui já isso aqui acontece às vezes. Você vem e cancela esse x com um x daqui. A gente não pode fazer isso porque eu tenho uma soma. Só se tivesse x também nesse outro termo. Certo? Então cuidado para não cometer esse tipo de equívoco, tá bom? Pronto, então perceberam, pessoal? Às vezes a gente cria uma dificuldade, né, grande, mas observe que não, que é só o que a gente vinha praticando. Basta a gente saber as regras de derivação das funções elementares e ir fazendo com calma, tá certo?
Claro que com o passar do tempo a gente vai multiplicar funções, isso aí vai ficando, né, vai lhe dar um pouquinho mais de trabalho, mas, né, tudo ao seu tempo. Agora estamos aprendendo sobre regra da cadeia. E aí, gostou do vídeo? Então qualquer dúvida, ó, deixa aí no comentário que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Tá bom? Então um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.